paz do Senhor Jesus, irmãos, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que todos estejam bem. Hoje eu tô aqui para falar com você que não gosta do lugar onde você está. Pode ser uma cidade, pode ser um país, pode ser um emprego que você não gosta, um bairro e talvez até mesmo uma igreja. Muitas vezes nós, como cristãos, nós questionamos a Deus em relação a isso. Deus, por que eu estou nesse lugar? Esse lugar é tão difícil, eu sou muito triste aqui, eu não consigo desenvolver aqui. E a gente questiona a Deus por causa da situação que a gente está vivendo. E às vezes a gente até usa aquele argumento, mas Deus, eu sou sua filha, eu sou seu filho, né? Por que eu tenho que passar por essa humilhação? Por que eu tenho que passar por essa vergonha? Por que eu tenho que viver esse tipo de coisa nesse lugar onde eu estou? E eu posso dizer para você, porque eu mesma já vivi isso em muitos momentos, né? De estar em lugares em que talvez eu nem fosse querida ou amada ou acolhida. E também já vivi situações de estar em lugares muito desafiadores. Eu trabalhei muitos anos como professora no Brasil e ser professor é uma caixinha de surpresa. Porque você pode pegar turmas muito boas, né? E como você também pode pegar turmas muito desafiadoras. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo. Teve um ano que eu peguei uma turma muito desafiadora, muito mesmo. Era uma turma de educação infantil e nós tínhamos na sala 2 auxiliares de classe. E o que eu vi, assim, eu vi as meninas ficando doentes, as crianças, né, que às vezes estavam ali, assim, interessadas em aprender, em crescer, estavam sendo prejudicadas também. Então, assim, era uma coisa bem difícil de lidar, né? Uma questão, assim, a minha saúde mental estava se esgotando naquele lugar. E eu me lembro de orar a Deus todos os dias em relação àquilo, porque eu queria saber de Deus, né? O porquê de eu estar vivendo aquilo. E eu me lembro que Deus, Ele falou muito ao meu coração sobre a questão da luz. Onde que a luz ela é útil? A luz, ela não é útil num lugar que já é totalmente iluminado. A luz, ela é útil no lugar onde há trevas. E nós, cristãos, nós somos a luz do mundo. Jesus disse que nós somos a luz do mundo. Então, provavelmente, se Deus colocou você nesse lugar, é porque Ele tem um propósito na sua vida nesse lugar. E Ele quer usar você para abençoar outras pessoas. Enquanto a gente não entende isso, enquanto a gente não entende o nosso propósito no lugar onde nós estamos, a gente vai viver sempre completamente insatisfeito, sempre buscando se livrar daquele lugar para ir para um próximo lugar. Só que quando nós entendemos o chamado de Deus para as nossas vidas, né? Deus, Ele quer que a sua luz brilhe nas trevas. Então, não é legal que a sua luz esteja encoberta. É legal que a sua luz esteja iluminando lugares obscuros. Quando Deus ministrou isso no meu coração, eu mudei o meu posicionamento dentro dessa turma, né, que eu tinha, que era bem desafiadora. E eu me lembro que eu disse para Deus, eu vou fazer o meu melhor. Eu vou fazer o meu melhor para o Senhor. Eu vou levar o reino do Senhor para aquele lugar, né? Então, aquilo que tiver ao meu alcance de fazer para o Senhor, eu vou fazer. E o Senhor vai cuidar do resto. Assim eu fiz, sabe? Eu comecei a dar assim 100%. Comecei a dar o melhor de mim naquele lugar, com as crianças, com todas as crianças, independente dos desafios que eu estava ali enfrentando, independente dos problemas que eu estava enfrentando, eu decidi no meu coração ser um agente do reino de Deus naquele lugar, falar do amor de Jesus sempre que possível para as pessoas que trabalhavam comigo, orar por aquelas crianças. Eu me comprometi a orar por elas, a orar, né, por aqueles adultos que trabalhavam comigo. E assim eu vi Deus mudando muita coisa. Continuou sendo desafiador? Continuou sendo desafiador. Continuou sendo difícil? Continuou sendo difícil. Mas eu estava ali com um propósito de Deus. Então isso me fazia levantar da cama todos os dias. Isso me fazia estar disposta todos os dias. Por quê? Porque essa era a vontade de Deus.
Deus me queria naquele lugar e eu iria ali trazer o reino de Deus, liberar o reino de Deus sobre aquele lugar. Eu iria ali trazer luz sobre aquele lugar e luz sobre a vida daquelas pessoas. Então eu não sei, né, o que você está vivendo, qual que é a situação que você está vivendo, mas muda essa chave dentro de você. Você não está ali para sofrer, você está ali porque Deus tem um propósito maior através da sua vida, que não é só dar aula, né? Por exemplo, no meu caso, o meu propósito não era só dar aula. O meu propósito era levar o reino de Deus para aquele lugar, sabe? Eu costumo dizer assim que nós somos agentes disfarçados. Eu era uma filha de Deus disfarçada de professora. Então ali naquele lugar eu tinha que manifestar a glória do Senhor. E assim também, queridos, tem que ser com você, tem que ser com a sua vida. Seja na cidade onde você está, na igreja onde você está, no trabalho onde você está, Deus tem um propósito para você ali. Então, nem sempre o fato de você ser cristão, você vai viver num mar de rosas, você vai viver numa vida confortável. Muito pelo contrário, Jesus falou que nós teríamos aflições no mundo, nós teríamos dificuldades no mundo, mas Jesus disse algo muito interessante: eu venci o mundo. Ou seja, nós também vamos vencer. Como que a gente vence? A gente vence pela oração, a gente vence pelo jejum, a gente vence pela palavra de Deus. Então nós temos que nos posicionar como filhos de Deus e florescer no lugar onde Deus nos plantou. Eu gosto muito da história de Naamã, porque Naamã, ele era um homem poderoso, ele era um chefe do exército, mas ele era leproso. E quem trouxe luz para a vida de Naamã foi uma menina que conhecia o profeta. Então aquela menina, ela estava numa situação de escrava, ela não estava numa situação boa, ela estava numa situação de escrava. Mas mesmo assim, mesmo diante daquela situação desafiadora, aquela menina se propôs a não se deixar ser vencida pelas circunstâncias, mas a se posicionar como uma filha amada de Deus, como uma filha de Deus, como uma representante do reino de Deus. E ali ela falou: se o meu Senhor estivesse diante do profeta, ele poderia ser curado. Não, então através daquela palavra, Naamã, ele vai ter um encontro com Deus, sabe? Ele vai ser curado da sua lepra, ele vai passar por um processo ali de Deus. Deus trabalhou no coração de Naamã, trabalhou no orgulho dele, mas a única coisa que aquela menina teve que fazer foi liberar uma palavra. E muitas vezes Deus está esperando que você libere uma palavra, que você libere uma oração, que você libere uma palavra profética sobre o lugar onde você está, que você abençoe vidas, que você manifeste o reino de Deus ali. E eu aprendi isso a duras penas, que nós fomos chamados para estar no meio da escuridão. Nós fomos chamados para estar no meio das trevas, sim, porque nós somos luz e Deus quer que a gente faça a luz dele brilhar no meio de tudo isso. Então, para finalizar, gente, a minha palavra para você é: não deixe que o mal ao seu redor te vença, mas vença o mal com o bem. O propósito de Deus na sua vida nesse lugar é muito maior do que você imagina. É maior do que você mesmo, sabe? Você não sabe o poder que é tocar uma vida. Deus te levou aí, Ele tem propósito na sua vida aí. Ele quer usar você aí para você iluminar no meio das trevas. Para você tocar, quem sabe, uma vida. E essa vida vai tocar outras 10, e essas 10 vai tocar 100, essas 100 vai tocar 1000, e essas 1000 vai tocar, sei lá, 1 milhão. A gente não sabe aonde que a palavra que a gente liberou vai parar. É Deus que vai cuidar disso, é Deus que faz frutificar as sementes que nós lançamos. Então não desista, se coloque ali como um agente do Senhor, um agente do reino de Deus. E eu tenho certeza que muita coisa vai mudar no teu coração, muita coisa vai mudar na forma como você enxerga as coisas, e Deus vai usar muito você nesse lugar. Amém, queridos? Que Deus abençoe você, continue firme com Jesus até o céu.